Olá, vamos ao PET 1 de arte do primeiro ano do ensino médio das semanas 4 e 5. Tema é Elementos teatrais dos bastidores à cena. O teatro é originário do verbo grego theastai, que significa ver, contemplar, olhar. A noção de representação está vinculada ao ritual mágico e religioso e é tão antigo quanto o homem. A palavra grega teatro designava o local destinado à acomodação das pessoas que assistiam à representação nos anfiteatros. Literalmente significava lugar onde se vê. Para uma peça de teatro ser apresentada, depende de uma equipe diversificada que fica encarregada de realizar distintas posições, além de elementos específicos que contribuem para o enredo e o espetáculo pronto. Vamos lembrar algum desses elementos. A cena é a ação representada em público para ser apreciada. O teatro, todos os elementos são acessórios da cena. Tudo deve convergir para que o impacto da ação representada sobre o observador seja o máximo. A cena é a síntese expressiva do teatro como linguagem. Essa palavra também costuma ser empregada para designar partes de uma peça. Exemplo, a cena do balcão de Romeu e Julieta. Direção. O trabalho de diretor no dia de hoje não é mais como um ditador. Eles trabalham com os atores e a equipe técnica, procurando uma maior integração de pensamento para que todos juntos possam criar um espetáculo de alto nível. Cada diretor tem seu estilo próprio de encenar um espetáculo, mas as funções de todos no meio teatral são as mesmas: ler e analisar a obra dramática, dirigir o ensaio dos atores, planejar a marcação, movimentação dos atores em cena, criar, planejar e debater com os técnicos a cenografia, a iluminação, os figurinos, as máscaras e a sonoplastia. O figurino. Figurino é o traje usado pelo personagem de uma produção artística, cinema, programa, teatro ou vídeo. É necessário que o figurinista conheça a fundo a história a ser tratada no trabalho, pois o figurino tem que revelar muito dos personagens. A maquiagem. No teatro, trabalha-se a pintura do rosto ou do corpo do ator, para caracterizar personagens, para ressaltar expressões, distanciar ou aproximar o personagem do espectador. Cenário. Cenário é o espaço real ou virtual onde a história se passa. Pelo que fora do teatro e do cinema, se fala do cenário cultural, cenário histórico, cenário econômico. No teatro, é o conjunto de elementos que decora o palco numa apresentação. A iluminação. A iluminação teatral é o sistema de luzes que desempenha no palco diversas funções de efeito artístico. A iluminação é muito importante para o teatro, pois é através dela podemos ambientar a cena e criar as emoções nela explorada. Sonoplastia. É o conjunto de sons vocais ou instrumentais criados para sublinhar ações de uma cena num texto dramático. Por ser natural, pode ser natural quando é realizado por elementos da natureza ou artificial, quando é realizado através de sons gravados ou de elementos fabricados pelo homem. Caracteriza classe social, ambiente, tempo, época, clima psicológico, suspense e dá maior ou menor ênfase à ação. Vamos à atividade. Número 1. Observe as imagens e analise-as indicando os elementos teatrais presentes nelas. Depois descreva a cena. Letra A. Cite os elementos teatrais. Os elementos teatrais são a cena, o figurino, cenário, iluminação. Descrição da cena. O que está acontecendo? Na cena há vários personagens com cadeiras na mão,
prestes a lançá-la em direção à personagem central, que está em pé sobre uma cadeira. A iluminação em tom amarelo está direcionada na parte inferior, enquanto que a parte superior está sem iluminação, dando destaque aos personagens. Os figurinos são de roupas do dia a dia, como por exemplo saia, calça, camiseta, vestidos e etc. Letra B. Cite os elementos teatrais. Os elementos teatrais são cena, figurino, maquiagem, cenário e iluminação. Letra C. Descrição da cena. O que está acontecendo? Na cena há vários personagens, mas destaca-se à frente 3 personagens demonstrando que está dançando e cantando. Os figurinos são de felinos, completando com a maquiagem facial que dá vida aos personagens. A iluminação incide diretamente nas 3 personagens à frente, dando dramaticidade à cena. Número 2. Na sua opinião, quais elementos são indispensáveis para uma apresentação teatral? Justifique sua resposta de maneira fundamentada. Na minha opinião, é preciso que haja ator, texto e público, pois teatro significa ver, contemplar, olhar. Então, para que isso aconteça, é necessário que tenha o ator e seu texto para que o público assista. Um depende do outro.